Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com o nosso quadro de completo avanço aqui do canal. Dessa vez com mais um vídeo de Black Clover, vamos falar o que vai rolar no episódio 104. Pra quem não sabe, no nosso quadro de avanço a gente vê tudo que vai rolar no episódio seguinte do anime. E nesse caso o episódio vai ser muito épico porque teremos confrontos entre os próprios touros. Vamos ver como tudo isso vai acontecer no vídeo de hoje. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o gostei aí embaixo e pra se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, confere aí embaixo se por algum motivo louco o YouTube te desinscreveu do canal. Eu não sei porquê, mas ele tá fazendo isso com um monte de gente, então confere aí, qualquer coisa se inscreve de novo. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como a gente viu Asta e Yuno depois de acabarem com aquele primeiro elfo e fazer com que ele voltasse a ser um humano, eles saem e começam a se separar. Asta seguiria sozinho pra um lado, enquanto Yuno iria com aquele cavaleiro mágico das orcas púrpuras pra o outro lado. É então que a gente começa a ver também que o Luke estava aparecendo ali. Ele que estava possuído por um elfo dizia que queria se divertir, ele queria lutar contra alguém, então ele iria atacar o reino humano. A gente também via nesse meio tempo que o Magna junto a Vanessa estavam patrulhando e sim, eles vão se encontrar com o Luke. Aqueles dois estavam se aproximando de uma área completamente devastada e eles se perguntavam que poder mágico era esse, eles estavam reconhecendo de algum lugar. Então eles que já sentiam que esse era o poder mágico do seu companheiro estavam achando tudo aquilo muito estranho. E o Magna já tinha chegado dizendo que depois de toda a cidade ser destruída, ele ainda aparece desse jeito, fazendo esse tipo de coisa. Ele então olha pra cima de um prédio devastado enquanto grita: "Qual é a sua, Luke? O que você tá fazendo?" Nós presenciávamos o Luke ali esbanjando seu poder élfico em cima daquele local completamente destruído, enquanto várias e várias pessoas tentavam correr, tentavam fugir pra salvar a sua vida. Nesse momento o elfo ainda lá de cima começa a gritar: "Parece que eles querem encontrar alguém aqui, só que vocês dois vão ter que me perdoar. Afinal agora a magia de reencarnação fez com que esse corpo deixasse de seu amigo, ele agora me pertence, eu sou o Lufuru." O elfo então salta em alta velocidade em direção aos dois, tentando os atacar e acabar com eles com um só golpe. Só que bem, ele simplesmente erra o alvo. O Luke cria uma grande explosão enquanto destrói uma parede enorme, e ele então fica se perguntando por que ele errou de novo. Ele tinha errado contra Noelle porque fazia um tempo que ele não usava o seu poder, mas agora não tinha motivo nenhum. É então que ele nota que tudo isso aconteceu graças a uma magia bem interessante que apareceu em sua frente. Um gatinho mágico estava sobre os seus ombros e a gente sabe que aquela era a magia do destino da Vanessa, ela mudou todo o futuro. Magna então fica completamente chocado, ele começa a gritar muito bravo com aquele elfo, perguntando o que ele estava fazendo, o que ele estava pensando para fazer esse tipo de coisa. E é então que a gente percebe que nesse instante o Magna também estava preparando uma magia para contra-atacar. Ele simplesmente cria uma bolinha de fogo e estava pronto para arremessar no Luke, só que daí o gatinho também toca nele e ele acaba caindo de cara no chão. O gatinho Rogue então começa a miar como se nada tivesse acontecendo, enquanto o Magna estava completamente chocado. A Vanessa então olha achando tudo aquilo estranho, mas ela já tinha entendido o que aconteceu. A sua magia estava ali para proteger todos os membros dos Touros Negros, e bem, ela assim como protegeu o Magna também iria proteger o Luke, afinal ele também era um membro do esquadrão. A gente via então o Magna completamente irritado, gritando pra Vanessa apagar agora essa magia e parar de usar ela. Mas a Vanessa então fica bem brava, bem irritada com ele, gritando de volta que ela não faria isso, por que ele tá pedindo esse tipo de coisa? Ela então segue dizendo que se os ataques do Luke acertarem Magna ele teria morrido na mesma hora. Mesmo assim, por causa da magia proibida, o verdadeiro Luke ainda tá ali dormindo. Então eles não queriam ser mortos, mas também não queriam machucar o seu amigo, eles não podiam lutar com tudo. Magna então diz que ele realmente entendeu isso, e é por isso que ele vai realmente despertar aquele garoto, ele vai trazer o Luke de volta. Naquele instante então, novamente ele arremessa várias e várias bolas de fogo em direção àquele elfo, que só fica ali parado de boa olhando. Luke então olha pra ele, questionando se Magna também não achava esse tipo de magia um pouco simples demais, dizendo que algo assim nunca o acertaria. Pouco tempo após isso, enquanto se aproximava de Luke, aquelas bolinhas de chama simplesmente somem, elas desaparecem, foram apagadas, mas o Luke sentia que ela ainda tava ali, que ela tava se aproximando, ainda sentia a mana naquela magia. E aquilo era a técnica do Magna, Honomahou, Bakuhatsu Sadan Shoumetsu Kyu, a magia de fogo, bola mágica assassina do disparo de bomba. Aquelas múltiplas explosões começaram a acontecer, destruir tudo que tava à volta, enquanto aquele elfo conseguiu fugir. Ele salta pra cima em alta velocidade e começa a gritar que independente da magia, nada daquilo poderia o acertar. Ele ainda continua dizendo que enquanto seus adversários forem humanos, ninguém nunca poderia o vencer. Mas agora ele queria saber do contrário, será que eles também poderiam desviar dos seus ataques? Naquele momento Magna já estava assustado com a velocidade do Luke e sim, ele consegue o atingir. Ele estava pronto para mandar o Cavaleiro Mágico pelos ares se Magna não tivesse sido salvo pela Vanessa, que o tira no último segundo. Ela então começa a dizer que eles todos são esquentadinhos demais e por isso ela precisava cuidar para dar um certo suporte. Magna então continua atacando com tudo que tinha para mostrar os resultados do seu treinamento e ele estava atacando muito. Mas mesmo assim aquele elfo dizia que
esse tipo de magia não iria o acertar e ele salta em direção aos próprios ataques de Magna. Acontece que naquele instante, enquanto ele passava por meio daquelas bolas, elas todas explodiram de uma vez só, atingindo o próprio elfo. Naquele instante, Magna explica sua magia. Essa era sua nova bola de fogo mágica, a bola mágica assassina de disparo de bomba. Ela pode não acertar o alvo, só que bem, ela vai explodir do mesmo jeito. Ele então começa a brincar com aquele elfo, dizendo que se ele não sabe qual vai explodir, como ele vai apagar e desviar de todos ao mesmo tempo? Mas o elfo continuava achando que tinha vantagem ali. Ele disse que aquela magia nunca iria o atingir. Pra ele, tudo aquilo estava sendo muito divertido. Ele continuava saltando e tentando desviar daqueles ataques, enquanto dizia que as bolas lançadas que não são apagadas ou não explodem deveriam ser falsas. Ou será se o Magna usou muita magia e por esse motivo não consegue explodir todas? Naquele instante a gente via que o elfo já estava muito perto do Cavaleiro Mágico. Magna estava segurando aquela bola de fogo, mesmo assim ele teria que explodir em si mesmo pra acertar. Mas é então que tudo aquilo foi revelado um plano da Vanessa. Magna precisava apenas impedir que ele desvie, misturando bolas normais no meio das de magia, pra assim acertar quando ele estivesse desprevenido. Então agora, nessa pequena distância, enquanto o elfo passava por ele, seria bem fácil atingir. O problema é que o Luke sentiu que ele estava fazendo isso e ele simplesmente virou em um só instante, segurando a mão de Magna. Naquele momento, o elfo, mostrando muito ódio em seu olhar, começa a dizer: que azar, eu senti a sua mana. Ele naquele instante ia com tudo com sua mão elétrica em direção ao rosto do Magna, mas é então que a gente vê o Cavaleiro Mágico dizendo que sim, ele já sabia disso. Magna diz que conhece melhor que ninguém a força e percepção e velocidade do Luke. E é por isso que ele já tinha programado uma explosão, atingindo a si mesmo e também atingindo aquele elfo. Magna então começa a dizer a Rufaru que, bem, ao contrário do Luke, ele não sabia que ele, o Magna, era um louco capaz de explodir a si mesmo se fosse necessário. E assim ele cria uma grande explosão. Ele tava dando muita risada enquanto toda aquela destruição acontece. Ele diz: se fosse o Luke, provavelmente ele saberia que eu chegaria a um ponto como esse. Isso porque quando se trata de força e resistência, eu, Magna, sou mais forte. E é então que ele já cria um novo ataque, dessa vez a magia de fogo, bola de fogo mágica da explosão máxima. E depois disso então ele olha para aquele elfo dizendo: agora que você já entendeu, devolve o meu amigo. Acontece que aquele elfo também não tava pra brincadeira e ele achou tudo aquilo muito divertido. Ele começa a dar muita risada enquanto diz: quem não tem chance de vencer aqui é você, humano. Naquele instante ele estava de pé e pronto pra lutar de novo, e agora lutar sério, lutar de verdade. E a gente também percebe que o Asta tava chegando naquele direção, foi pra esse lado que ele foi pra encontrar com o Luke. O elfo que o Yu não tinha sentido o poder era o companheiro de Asta, e sim, ele vai se juntar àquele combate. Mas enquanto Asta não chegava, aqueles dois tinham que continuar lutando contra aquele elfo sozinho. E Vanessa e Magna então ficam completamente assustados com aquilo que estava em sua frente agora. Luke, ou melhor, Lufaru, havia ganhado uma nova transformação. Ele esbanja muito poder naquela sua armadura elétrica enquanto dizem: como vocês dois pretendem me vencer? Poderiam explicar pra mim? Naquele momento ele estava prestes a usar sua força máxima pra acabar com aqueles adversários. Os touros agora estavam enfrentando um grande problema. Mas é claro que o Magna não ia desistir, e ele então começa a contra-atacar novamente, dizendo que ele podia ir com tudo. Magna começa a gritar que até o Luke acordar ele vai continuar batendo e batendo e batendo quantas vezes for necessário. Acontece que em um instante antes dele mexer sua mão pra lançar aquela bola de fogo, o Luke simplesmente sumiu. Aquele elfo desapareceu em um piscar de olhos e depois a gente via tudo sendo destruído em vários flashes de luz. A sua velocidade agora era sem igual. Magna então notou que aquilo era rápido demais pra ele conseguir alcançar, e Vanessa também estava muito assustada. Isso parecia um desastre natural. Luke então aparece frente a frente com Magna, gritando e brincando, dizendo: pra onde você tá olhando? Em um instante, com aquela sua nova armadura, ele conseguiu partir seu ex-companheiro ao meio. Luke havia atingido Magna. Mas a Vanessa rapidamente conseguiu utilizar a magia do fio do destino novamente. Ela conseguiu convocar o gatinho Rogue, mudando completamente o destino. Naquele instante, no último segundo, novamente ela salvou a vida do Magna. E o Luke ficou bem impressionado. Aquele era o poder de manipular o futuro, não de puxar os fios do destino. Mesmo assim, pra ele era um poder que não podia o atacar. Ele dizia que Vanessa ia usar toda a sua habilidade mágica e ia gastar muito poder, enquanto ele possuía magia élfica amada pela mana, ou seja, pra ele ficou claro qual iria prevalecer. Naquele instante, ele continuava destruindo tudo em sua volta em alta velocidade, enquanto saltava rapidamente. Luke em um segundo já havia parado em frente a Magna. Ele havia derrotado completamente aquele seu ex-companheiro e o levanta ao ar dizendo: isso foi bem decepcionante, sabia? Eu imaginava que talvez vocês pudessem ser melhor. Naquele momento, Magna e Vanessa já estavam completamente caídos e derrotados. O gatinho Rogue também, aos poucos, ele começava a desaparecer. Enquanto isso, aquele elfo dava muito risada, dizendo que os humanos do reino de Clover iriam perecer. Essa era a vingança, o destino dos elfos, é isso que eles sempre tramaram. Mesmo assim, Magna e Vanessa não queriam desistir ali, eles queriam resgatar os seus companheiros, então eles pediam para aquele elfo se calar. Aos poucos, mesmo feridos, eles tentavam se reerguer. Magna dizia que não dava a mínima para que aquele elfo tava dizendo. Qualquer coisa que ele falasse não era bem-vindo ali. Seu rival era Luke, mais ninguém, por isso ele tinha que sair de dentro daquele corpo. Vanessa também dizia que o elfo era bem irritante. O Luke podia ser um moleque, mas ele não pode fazer coisas más assim. Aquele garoto pra ela era seu irmão mais novo e o elfo tinha que o devolver agora. Ele grita pra que eles não façam que ele rie. Independente do que esses dois tentem fazer, a relação patética jamais vai superar a magia de reencarnação. Ele então por fim diz que a alma humana de Luke já está desaparecendo. E é então que os cavaleiros fazem uma pergunta pra ele: é verdade, ele tá desaparecendo? Então
por que motivo você tá chorando. Naquele instante a gente via o rosto do elfo completamente caído em lágrimas, ele estava chorando muito. Naquele instante aquele elfo fica mais irritado que nunca, ele começa a se perder em ódio e então ataca os dois, agora pra acabar com eles de uma vez só. Ele salta em alta velocidade, mas aí a gente vê que alguém estava sendo puxado pelos fios do destino. Aquele era Asta que veio pra salvar todo mundo. Ele já chega com um só golpe cortando a magia do elfo e impedindo completamente e o fazendo desviar. Asta então diz que até parece que aquele cara conseguiria calar os seus amigos, eles são sempre unidos desse jeito. Com o resto do poder mágico que aquele gatinho Rouge ainda tinha, ele invocou um destino onde o Asta encontrava o caminho até ali. Por isso ele desapareceu, porque ele foi em busca da salvação. Aquele elfo então pergunta, quem é você, garoto? E o Asta então calmamente responde, você ainda não sabe? Eu vou te falar quantas vezes for necessário. Eu e todos eles também. Nós somos os amigos do Luke e eu vou acabar com você. Asta então entra na sua forma demoníaca e está pronto pra lutar. Ele vai enfrentar aquele elfo e ele vai fazer de tudo pra trazer o Luke de volta. E é com esse épico desfecho que eu termino o avanço de hoje. Eu espero muito de coração que todos vocês tenham curtido. E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui. Eu espero muito de coração que todo mundo tenha gostado do avanço de hoje. Eu vejo todo mundo no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço e tchau!